modelo mais antigo sobre o conceito de saúde e doença tem origem no pensamento pré-lógico do homem primitivo. Com a civilização ocidental, deu-se vários exemplos dessa preocupação, da loucura do Rei Lear ao ritual compulsivo de lavagens de mão de Lady Macbeth. Tudo isso exemplifica o interesse pela psicopatologia. Nessa época, explicava-se a doença de uma maneira sobrenatural. Hipócrates acreditava contra a ideia de que a interferência dos deuses era a causa dos comportamentos anormais das pessoas. Defendia então que a doença mental era resultado de causas naturais, reconhecendo a existência de processos orgânicos. Afirmava que a patologia era causa de lesões cerebrais ou até mesmo hereditariedade. Essa ideia estabelece o princípio do organicismo, que será retomada séculos depois com o surgimento da psiquiatria. Nessa época, surgem várias terapias para se tratar os transtornos mentais, como balneoterapia e outras ideias que tentam explicar melhor os transtornos anormais das pessoas. Na Idade Média, período histórico reconhecido como época da escuridão, onde o centro político, cultural e religioso se concentrava na Igreja Católica. A doença mental era vista através de noções demoníacas, feitiçarias e de possessão. Nessa época, as pessoas eram submetidas a tratamentos severos envolvendo rezas e rituais exorcistas. No fim da Idade Média, as pessoas que possuíam comportamentos anormais, conhecidas como possuídas pelo demônio, eram severamente torturadas e até queimadas vivas. A concepção mística religiosa predominou cerca de 1500 anos, até que as ideias racionais foram se desenvolvendo. John Weir, médico, publicou uma obra com suas pesquisas onde afirmava que a loucura provinha de causas naturais e não de feitiçaria. Com a Renascença, a loucura passou a ser vista como forma relativa à razão. Os loucos, então, eram vistos como pessoas perigosas e improdutivas, tais como criminosos e miseráveis. Por isso, deveriam ser excluídos das sociedades e internados, sendo então fundadas as casas de internamento. Eram tratados aqui não mais como pessoas possuídas pelo demônio, e sim como devastos, decaídos e que não prestavam para nada. Eram frequentemente acorrentados em quartos escuros, espancados e exibidos em públicos como se fossem espetáculos, em troca de alguma gratificação. No final do século XVIII, Philippe Pinel e Jean-Dominique criaram a teoria moral sobre a loucura. Essa teoria defende que a origem da loucura não está no mesmo órgão da maioria das doenças mentais, mas está relacionada com a produção de ideias e vínculo com a realidade. Então foi reformado os manicômios, tirando as correntes, sendo este um passo histórico no tratamento humanitário do doente, obtendo resultados milagrosos. A partir daí, os médicos passaram a reconduzir o paciente à racionalidade. O ambiente e as atividades deveriam ser adequadas, já que o desarranjo perceptivo era causado por fatos e paixões vividas, onde o doente era então mantido longe de sua família e de conflito. Já no final do século XIX, a loucura inseriu-se nos discursos dos médicos organicistas, explicando o funcionamento anormal do cérebro. A psiquiatria é dividida em duas correntes: idealista, que é a alma, e organicista, o corpo. Dentre os idealistas, o principal foi Freud, que iniciou uma grande transformação histórica sobre o funcionamento mental e a visão que o homem tinha sobre si mesmo. Já nos organicistas, o principal nome é de Emil Kraepelin, que propõe a interpretação orgânica da doença mental, utilizando de transformação e registro, fazendo com que a psiquiatria se transformasse em ciência autônoma. Durante o século XX, os psiquiatras buscaram explicações das desordens do comportamento, da afetividade, do pensamento em causas físicas,
utilizando os conceitos e métodos dos tratamentos das doenças físicas nos distúrbios comportamentais e emocionais. Apesar de obter resultados satisfatórios, muitas perturbações continuavam sem explicações. Ainda no século XX, apesar das descobertas da origem da sífilis e do causador da esquizofrenia, o modelo psiquiátrico entrou em decadência, dado o insucesso dos resultados do tratamento utilizado. Surgiram, então, inquietações e, ao mesmo tempo, as situações dos manicômios se agravavam, com denúncias de maus tratos. A psicanálise desafiou as ciências naturais, mas está longe de ser apenas do conhecimento humano. A revolução promovida por Freud no espaço da individualidade consistiu na invasão de áreas do conhecimento até então reservadas às ciências tradicionais. Em 1950, surgiram os psicofármacos, que modificaram os hospitais psiquiátricos, favorecendo o progresso da psicoterapia. Por outro lado, criaram problemas como efeitos colaterais e manifestações delirantes. Além de não curar, ela apenas suprimia a doença. Surgiu então a necessidade de lidar com fatores sociais. A partir da necessidade de lidar com os fatores sociais, criou-se a psiquiatria social, que descrevia as estruturas sociais como fatores geradores de doença mental, sendo o alicerce do movimento antipsiquiatria. O termo antipsiquiatria designava o movimento contra o saber psiquiátrico. A partir da explosão radical da antipsiquiatria, constatou-se um interesse no objetivo de prevenir e não só amenizar a gravidade da doença mental. Então, originou-se a necessidade de proporcionar situações terapêuticas. Contudo, os hospitais não conseguiriam realizar isso devido à estrutura física e administrativa. Para Foucault, o espaço da escuta psicanalítica ainda é um espaço de poder, mas a psicanálise contrapõe-se à psiquiatria, porque entende que o paciente deve assumir os conflitos expressos em seus sintomas, ao invés de simplesmente eliminá-los através de psicofármacos. Começa. Hipócrates acreditava contra a ideia de que a interferência dos deuses era causa dos comportamentos anormais das pessoas. Ele defendia então que a doença mental era resultado. Gente, tá ficando bom. Olha o Fernando, ele tá segurando pra ele. Tipo, e. Ai, meu Deus do céu. Vai. Essa ideia estabelece o princípio do organicismo, que Continua no que, continua no Predominou cerca de 1500 anos. Vai, Fer, por favor, rapidinho. Meu Deus, agora não tô Vai lá, Fer, deseja. Cadê? Na onde que eu tava olhando? Tá. Na Idade Média. Na Idade Média, o período histórico reconhecido na época da exclusão, onde o centro político-cultural da região concentrada Gabriela. na igreja. Eu consegui ela te curar. Eu ia falar mineira. Por quê? Tá muito né? Vai. Eram frequentemente trancafiados, acorrentados em quartos escuros. Frequentemente. Nossa convidada Silvana. Olha, como estás? Ficou legal, eu segurei, pai. Frequentemente. Trancafilhados. Gaúcha, tchê. Vai. Eu não queria ir. É argentino, dá licença. Por que não? Por favor, né? A última parte. O nome é de Emil Kraepelin. Sabe o que eu
principal foi Freud. Eu falei os principal. Os principal foi Freud. Tá. Vai falar já. Já. Você falou que Eu tô com medo da Nath ficar brava com nós. eu vou olhar pra outro lado. Não vou olhar pra você, o ódio tá assim em mim.